Fala galera, vamos para a nossa aula de urgência e emergência. Hoje nós vamos dar início a essa matéria aqui no canal, porque eu só tive ela no segundo período, né, que é o período que estou cursando agora, e nós vamos começar iniciando pelo suporte básico à vida. Vamos começar definindo o que é urgência. Urgência é quando uma pessoa acabou de sofrer algum problema, por exemplo, caiu da escada, quebrou a perna, ela precisa de atendimento, mas ele não é imediatamente fatal, ou seja, ela precisa de um atendimento relativamente rápido, mas se por acaso atrasar, se acontecer algum imprevisto nesse meio tempo, essa pessoa não vai morrer. Então isso é urgência, ela está abaixo a emergência que nós vamos ver agora. Então a urgência, quando aconteceu algo com essa pessoa, por exemplo, uma fratura não exposta, ela precisa de atendimento, isso é urgência, mas ela não vai morrer caso aconteça um imprevisto no atendimento. Agora olha só, a emergência. A emergência é uma situação crítica de eminente risco de vida, ou seja, se a pessoa não for atendida naquele exato momento, ela vai acabar falecendo. Um exemplo pode ser uma parada cardiorrespiratória, vamos supor também uma hemorragia, uma hemorragia externa ou externa, né? Tanto faz. Se for uma hemorragia e essa pessoa não tiver o estancamento dessa hemorragia, ela vai acabar falecendo. Então, esses são os conceitos básicos do suporte à vida, né? Que são a urgência e a emergência, porque algumas pessoas podem achar que é tudo igual, são sinônimos, mas na área da medicina não são. Bom, e durante o nosso estudo do suporte básico à vida, existiu um conselho, que é a portaria de 2048, né, o número da portaria, que ela define uma classificação para o risco daquela condição daquele paciente. E essa classificação, de acordo com a portaria 2048, começa com a triagem. Essa triagem ela tem o papel de classificar o risco. Então, a primeira coisa que essa triagem vai fazer é definir se o paciente está em um estado de urgência ou emergência, entenderam? Essa triagem só pode ser feita por profissionais da saúde, né? Profissionais bem específicos. Ela tem como função aliviar o paciente naquele momento, tipo, tranquilizar essas coisas. Depois vai vai definir o grau de urgência, como eu já tinha falado, e tem o objetivo também de acolher o cidadão, tá? Humanizar o atendimento e garantir que ele seja rápido e efetivo. Então, se for uma urgência, a velocidade específica para urgência, e se for uma emergência, uma velocidade específica para emergência. E olha só, essa classificação também tem alguns objetivos específicos, que são, o primeiro deles, uma escuta qualificada, classificar, né, as queixas e mediante um protocolo específico, construir um fluxo de atendimento, fazer uma orientação do atendimento, classificar de acordo com uma hierarquia, ou seja, uma pessoa com urgência e emergência vão estar em diferentes graus na hierarquia, sendo o mais complexo um grau mais alto na hierarquia de atendimento. Isso também se refere à ordem que esses atendimentos vão ser feitos, tá? Ele não é um diagnóstico, ou seja, essa classificação não diagnostifica, o que esse paciente, o que está acontecendo com ele, tá? Ele determina uma prioridade, mas ele não exclui o atendimento. Ou seja, após a classificação, quem fez essa classificação não pode simplesmente falar: essa classificação está muito baixa, muito simples, não precisa de atendimento. Isso não existe. A pessoa, independente da classificação que ela for submetida, do resultado, né, dessa classificação, ela vai ser atendida em determinado tempo. E o que faz esse tempo ser determinado é o protocolo de Manchester, que nós vamos entender agora. Esse protocolo ele vai ser utilizado para categorizar os pacientes em 5 cores, tá? Que são essas cores, olha só. É o vermelho, o amarelo, vermelho, o laranja, depois o amarelo, o verde e o azul. Nós vamos ver o que cada uma dessas cores significa, mas, né, pela lógica aqui,
o vermelho é o mais grave e o azul é o menos grave, tá? E isso serve para facilitar o atendimento das pessoas em estado grave e as pessoas que podem esperar. Nós vamos detalhar agora essas coisas. Bom, mas antes da gente detalhar para qual cor significa o que, vamos entender como acontece a entrada de um paciente no hospital. Primeira coisa que acontece é a procura do serviço, ou seja, alguém, ou o próprio paciente, ou um familiar, ou a própria pessoa que está passando na rua pode ligar para o SAMU e ela vai procurar o serviço de saúde. A primeira coisa é isso. Depois, quando essa pessoa chegar, ela vai passar pela ficha de atendimento, ou seja, vai entender o que aconteceu, o nome, essas coisas, os dados da pessoa. Depois ela vai passar pelo setor de classificação de risco, tá? Que vai fazer uma escuta qualificada com esse paciente e vai dar uma analisada nos dados vitais dessa pessoa. Esses dados são a apresentação usual da doença, os sinais de alerta, a avaliação inicial e reavaliar tudo isso para mudar a classificação ou manter essa classificação mediante o tempo que esse paciente ficar sob observação. Agora sim nós vamos para as cores. O vermelho, que está apontado, né, primeiro aqui, é a emergência. Ele tem que ser atendido imediatamente. Depois nós vamos ter o laranja, que é quadros graves, né, que tem um período de espera no máximo de 10 minutos. Ele está em uma maior estabilidade em relação ao vermelho, mas ele ainda é arriscado. E um exemplo pode ser a arritmia cardíaca. E um exemplo de emergência, né, pode ser a parada cardíaca, exatamente. Agora, nós temos o amarelo, que é o urgente. Essa pessoa em amarelo, ela pode esperar até 50 minutos para ser atendida. E um exemplo são picos de hipertensão arterial, tá? E agora, o verde, ele é pouco urgente. Ela pode esperar até 120 minutos para ser atendida, ou seja, 2 horas para ser atendida. E um exemplo pode ser as viroses, né? Uma virose não causa um agravamento em 120 minutos, então essa pessoa com virose vai dar lugar para uma pessoa que está em vermelho, por exemplo, com uma parada cardíaca, entendeu? E agora, o azul, ele é menos urgente e pode ficar 240 minutos para ser atendido, tá? E isso, um exemplo desse tipo é fazer curativos, uma pessoa com dor crônica, essas coisas, tá? Troca de sonda. Então, tudo isso é de baixa urgência e pode esperar um pouco. Então, de acordo com o protocolo de Manchester, essa é a ordem que deve ser seguida, tá? E olha só, em um momento aqui no protocolo, a gente tinha falado sobre escuta qualificada, tá? A escuta qualificada é quando você ouve o seu paciente, mas também nesse protocolo tem uma parte que fala sobre a comunicação entre a equipe. E existe 2 tipos de comunicação, não só com a equipe, né, mas com o paciente também, mas principalmente com a equipe nesse caso. A primeira é a comunicação assertiva, que está sendo representada por esse médicozinho mexendo aí. Então, olha só, ela é clara e direta, tá? E ela não pode ser agressiva. Você não pode, por exemplo, um médico não pode ser agressivo com um enfermeiro, com uma pessoa que está trabalhando lá, que está em um cargo inferior ao dele, inferior de hierarquia, que eu quero dizer. Então, ele deve designar essa pessoa assertivamente, deve entender o lado do outro e deve ser um bom intermediador, tá? Intermediador entre a equipe. E tem também a comunicação do tipo não assertiva, que é uma comunicação indireta, ambígua, ela é insegura, ou seja, o médico não sabe o que está falando exatamente, não passa as opiniões, o que ele está vendo, o que ele acha que é, entendeu? Ele não comunica com a equipe, ele mantém maus entendidos, gerando um clima entre a equipe. Ele é agressivo e ele se vitimiza. Quando alguma coisa der errado, nunca é culpa dele, é sempre culpa de outro, entendeu? Então, olha só, essa comunicação não assertiva ela deve ser extremamente não realizada em um ambiente de trabalho, tá? Porque é importante que a comunicação seja assertiva para um bom trabalho em equipe e para que seja feita de forma correta os protocolos da triagem para que a pessoa seja atendida da melhor forma possível, tá? Então, olha só, essa foi a nossa primeira aula.
eu agradeço vocês pela atenção, peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam, e essa é a primeira de algumas aulas sobre esse assunto que nós vamos trazer aqui, tá? Então, até depois. Falou!